Nesse final de ano, eu estou preparando alguns jogos de presente para vocês. Esse é um jogo que eu criei, ele chama Quadros, e você só precisa de um baralho para poder jogar ele. Você não vai usar os coringas, então deixa eles separados. E você vai embaralhar todas as cartas formando um monte no centro da mesa. Esse é seu. Esse é um jogo meu. É dele. Eu criei aqui, fiz o manual vai estar no link na descrição do vídeo. E se você quiser conferir os outros jogos, também vai estar no link da descrição do vídeo. E aí você vai distribuir 4 cartas para cada jogador e você vai colocar uma carta aqui que vai formar um monte de descarte. E dependendo do número de jogadores, se for 2 ou 3 jogadores, você vai colocar uma carta só aqui. E se for de 4 ou 5 jogadores, você vai colocar a segunda carta aqui, que vão ser sequências centrais aqui que vão estar disponíveis para todo mundo. Esse jogo, eu tive a ideia de fazer ele baseado no Red 7, que é um jogo que a ideia é que você tem que se manter vivo durante o jogo. Você tem que fazer uma coisa que você continue ganhando. E eu misturei com elementos de buraco, que a ideia do jogo é você fazer sequências, conjuntos na verdade, de 4 cartas. Os conjuntos podem ser 4 cartas com o mesmo número, até 4 cartas do mesmo número, certo? Podem ser cartas formando uma sequência de naipes diferentes, e pode ser uma sequência crescente ou decrescente, ou uma sequência com todas as cartas do mesmo naipe. Mais uma vez, pode ser crescente ou decrescente. Bom, e no turno do jogador, a ideia é que ele vai ter uma ação principal, que é baixar uma carta ou num conjunto pessoal, ou iniciar ele aqui. Lembrando que o jogador só pode ter um conjunto pessoal. Então, se ele já tiver um, ele não pode abrir mais outro. Então, por exemplo, eu tenho esses 5 aqui, eu posso baixar aqui, mas eu também podia baixar num dessas sequências centrais aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, porque aqui continua sendo válido. Além de fazer essa ação principal, você tem direito a fazer uma ação secundária. Essa ação secundária ela pode ser feita tanto antes quanto depois da ação principal. E elas são renovar, que é caso você não goste das cartas que você tenha na mão, você pode pegar uma carta, você pode comprar uma carta. E sempre que você compra uma carta nesse jogo, é do monte de compra ou do descarte. Então, por exemplo, eu posso pegar essa carta aqui para minha mão e aí eu tenho que baixar uma carta no descarte. Então, eu vou devolver essa carta aqui. Essa foi a ação de renovar. Lembrando também que no início do turno do jogador ele compra uma carta, ou do monte de compra ou do monte de descarte. A próxima ação disponível é você mover uma carta ou trocar uma carta. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ver se eu consigo dar um exemplo. Eu tenho essa carta aqui, eu posso pegar uma carta de algum conjunto, ou pessoal ou central aqui. Eu posso, por exemplo, pegar essa carta e mover para qualquer conjunto da mesa, e não precisa ser meu, é sempre de alguma coisa que eu controlo para outra coisa que qualquer do jogo. Então, por exemplo, eu poderia pegar esses 5 e mover para cá, porque isso aqui continua sendo válido. Bom, outra opção seria eu trocar cartas. Então, por exemplo, essa carta, isso aqui estava desse jeito, eu posso, por exemplo, pegar esses 6 e trocar por esses 5 aqui. Okay? E a última ação é você poder trocar um conjunto. Então, você pega um conjunto inteiro e coloca na sua mão, e você vai ter que baixar a mesma quantidade de cartas, ou em qualquer conjunto da mesa, ou para abrir um novo conjunto, pessoal ou central. No centro também só podem ter a mesma quantidade que tinha no início. Então, se foram dois conjuntos aqui no centro, então só podem ter 2 no máximo. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso fazer isso aqui. Eu peguei os 2 5 que estavam na mesa e baixei essas 2 cartas aqui. E essa foi a última regra do conjunto válido. Aí no final do turno você vai verificar se houve eliminação do jogador. Ou seja, se ele não terminou com a mão com 4 cartas, no caso eu só tenho 3, então ele teria perdido. Ou se todos os conjuntos da mesa se todos os conjuntos da mesa forem válidos e o jogador tiver 4 cartas na mão, ele vai continuar na partida. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, o jogador perde, ele é eliminado da partida e só sobram os outros. E aí, se só sobrar um jogador, esse vai ser o vencedor. Quando um conjunto completa,
Por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui e ele fechou com 4 cartas. Você vai pegar todas as cartas, juntar da forma como ele estava na mesa. Então, com 10 aqui no caso em cima, e vai colocar ele na pilha de descarte. E esse foi o Quadros. Eu espero que você goste do jogo. Esse jogo também tem um modo solo para você jogar sozinho e um modo cooperativo para você jogar junto com outras pessoas para fazer a pontuação, mas as regras vão estar no manual. Feliz Natal, gente, feliz Ano Novo, e espero que vocês gostem do jogo e tchau!